E eu vou, então, dar a sequência do tema que vai ser, então, tratado hoje, tá bem? Está fechado o microfone, Turaci. Turaci, querida, está fechado o microfone. Obrigada. Sim, pessoal, como a gente tem colocado aí no cartaz para vocês estarem acompanhando, né? Esse mês nós temos uma celebração muito importante, que é o período de jejum por Saturno, né? E a posição de Saturno em nosso mapa, né, geralmente indica os aspectos mais desafiadores da nossa vida. Então, o Prabhu vai trazer, né, essas observações para a gente, e contextualizar conosco, né, para nós entendermos, né, esses aspectos. Hare Krishna. Muito bem. Quando nós vamos falar do tema, que é o tema Shani, normalmente, nós temos que também contextualizar a questão relacionada com o que se chama da mitologia védica, né? O que as pessoas normalmente têm como a mitologia, né? O que se chama de mitologia. Quando você imagina que nós fazemos parte da equipe de Deus. Vamos imaginar isso daí. Vamos jogar aí com essas fichas aí, tá? Então, o Criador está planejando intelectualmente a criação. Nós estamos como coadjuvantes ali, participantes do processo da criação. É a mesma situação de pais planejando o futuro dos filhos. É a mesma coisa. A diferença é que a coisa é mais complexa, mas o sistema é o mesmo. Então, quando você tem crianças em casa, tá? Você precisa de ter livros infantis, assim, um arsenal de desenhos animados, educativos, brinquedos educativos, ok? Para que essa criança possa ter terapia ocupacional, desenvolva a imaginação, bem como também cresça, amadureça. Por exemplo, uma criança, uma menina brincando de boneca, ela está aprendendo o quê? Está aprendendo a ser mãe, futuro. É só uma brincadeira de bonecas, ela tem o fogãozinho, tem a casinha e tem o bebezinho ali. Instintivamente ou intuitivamente, ela está aprendendo a ser uma mãe no futuro. É lúdico, né? O menino está brincando lá com o equipamento médico, bombeiro, policial, o caminhão, o trator. Ele está experimentando as variedades, das possibilidades do que ele vai fazer no futuro. Então, é um treinamento. Só que é tudo lúdico, né? Se, por exemplo, eu pego uma caneta, assim, e digo para o meu filho, de 5 anos de idade, isso daqui é a Torre Eiffel. Ele vai acreditar nisso. Ele vai dizer, isso aqui é a Torre Eiffel. Se alguém perguntar para ele, o que é isso? Ele vai dizer, isso aqui é a Torre Eiffel. Existe uma Torre Eiffel, de fato. Ok? Só que eu estou ensinando ao meu filho a noção de dimensão de uma torre, que é uma transferência de dados. No futuro, ele vai saber que isso é uma caneta. E que a Torre Eiffel, a gente está aproveitando, né, as Olimpíadas, que está acontecendo em Paris, inclusive as meninas da ginástica, aí vocês viram, né? Estão fazendo sucesso lá. Interessante, vocês já repararam, eu estava pensando isso daí antes de entrar aqui,
Já repararam que no pódio sobem 3 pessoas? Podiam ser 2 apenas, né? Mas por que tem que ser 3? Isso é intuitivo. A configuração matemática do universo inteiro é baseada em 3. Por isso o ON é fundamentado no símbolo, que é o nome, o 3 está ali. O 3 é o valor do infinito, racional, racionalmente falando. É o infinito racional. Quando você quer racionalizar o infinito, tornar ele visual, ele vira o 3. Tá? Então, o pódio sempre tem 3. Poderia ter só 2. Mas tem 3. Então, por que não 4? Já que tem 3, por que não 4? 1 para cada ponto cardial, né? Afinal de contas, nós temos 2 pernas e 2 braços. Não podia ser 4. Mas por que 3? Para no 3. Isso é intuitivo. Não tem uma explicação pragmática. É meramente intuitivo, seguindo a lei biológica ou criptográfica de como esse universo é criado, com base no fator 3. Mas, se a gente pega lá a Torre Eiffel, uma réplicazinha da Torre Eiffel, e você mostra para o seu filho e diz, olha, aqui está a Torre Eiffel. Ele vai pegar aquela réplica e vai dizer, isso é a Torre Eiffel. Tá ok, fechou. Com o tempo, essa criança vai entender que a Torre Eiffel, né, tá lá na frente. E ele vai lá na Torre Eiffel, lá, pessoalmente, e resolve a sua curiosidade. Agora, nós fazemos essa experiência lúdica com as nossas crianças para facilitar os recursos. Isso eu estou dando uma explicação do como é que funciona a mitologia. A função pragmática, científica, produtiva da mitologia. O fato de ser mitologia não significa descartável, inútil, sem função. Absolutamente. A mitologia grega produziu pensadores incríveis na humanidade, construções, a mitologia egípcia, a mitologia maia, a mitologia dos índios. Todo tipo de mitologia tem uma função pragmática. Agora, ela é superável com o tempo, mas tem uma função pragmática. Não é descartável. Então, estou dando uma explicação do pragmatismo da mitologia, de como é que a mitologia funciona. Por exemplo, vou dar mais um exemplo simples aqui para concluir aqui essa metáfora. Imagina que você tem um filho de 4 aninhos de idade, uma menina de 4 aninhos, que chega em você e pergunta, mamãe, como foi que eu nasci? Como é que pode eu ter nascido? Eu sou tão linda, maravilhosa, exuberante. Como é que foi que surgiu uma coisa assim, de repente, do nada? Né? Vamos supor que a sua filhinha, né, em estado de encantamento consigo mesma diante do espelho, chegue a essa conclusão. Como é que pode um ser tão lindo como esse ter nascido, de repente, do nada? Isso é uma mágica. É uma mágica? Aí vai e pergunta para a mamãe. Mamãe, como que pode eu ter nascido? Como é que funciona? Como é que eu nasci, simplesmente? Aí a mamãe não vai explicar uma relação sexual para uma criança de 4 anos de idade. Lógico. Então, o que a mamãe vai fazer? Normalmente, o que nós fazemos? Contamos a história que é o mito da cegonha. Quem já contou o mito da cegonha para os filhos? É funcional contar o mito da cegonha. Eles ficam super felizes, é divertido, é engraçado, é mágico, é místico, é alegre. E eles ficam satisfeitos. Até os 8 aninhos de idade ainda passa. Depois, já não dá mais. Se você continuar contando o mito da cegonha para o seu filho de 12 anos, ele vai achar que você, tipo, é caduca, ou sei lá, né? Entende? Você vai achar que você está com problemas psicológicos. Vai ter até compaixão de você, mas não vai mais funcionar. Entendeu? Agora, observem o mito da cegonha. Observem a estrutura, a logística do mito da cegonha. Como é que é o mito da cegonha? Acho que todo mundo conhece o mito da cegonha aqui, né? A cegonha que leva o bebê, né, sacolinha e tal. Observe o mito da cegonha, como é que funciona. E para explicar Shani, eu tenho que fazer uma contextualização do princípio do mito. Então a gente vai falar diretamente do Shani. E você pode ser que em algum momento da sua mente passe, isso é um mito, a mitologia da Índia. Sim, realmente, tem toda a razão. Você não está errado, não. Mas qual é a função disso? Então a gente precisa entender para compreender. Compreendendo, resolve o problema da dúvida. E aí você faz o que você quer fazer com consistência, com produtividade e com coerência. Você não fica simplesmente seguindo uma religião mitológica lá da Índia, porque ninguém quer fazer isso hoje em dia. Quem quer fazer isso?
né? Nós somos pessoas coerentes. E para isso a gente tem que ter noção do que nós fazemos de forma coerente. Então, estou tentando aqui contextualizar para que aqueles que quiserem adotar o Shanivrata nesse período, o façam integralmente, sabendo bem o que estão fazendo, né? Para não ser sofrido, para não ser cansativo, para não ser entediante, para não ser massificante, para não ser superficial. Porque você vai causar um sofrimento a si mesmo, que é o jejum, é uma autoimolação, é um autossacrifício. Para qual função? Para que você está fazendo? Então é importante essa logística aí, tá? Então, voltando lá no mito da cegonha. Olha só como é o mito da cegonha. Tem uma cegonha. Mas, gente, por que uma cegonha? Podia ser um pelicano. O pelicano é muito mais prático, né? Tem aquela bolsa aqui já, né? E aí podia colocar o bebê ali dentro. Mas uma cegonha. Por que tem que ser uma cegonha? Canguru. Né? Não tem a mamãe canguru e tal? Tem uma bolsa aqui. Podia ser um canguru batendo na porta. Podia ser um canguru, podia ser um pelicano. Podia ser qualquer, mas uma cegonha. Por que uma cegonha? Veja bem, observe uma cegonha. Uma cegonha é um objeto fálico. Objeto fálico tem a ver com erotismo. Toda vez que vocês ouvirem falar assim, isso é fálico. Fálico vem de felação, que significa erupção ou relacionamento sexual, envolvimento, erotismo. Então, se você observar, o formato de uma cegonha é fálico. Ela tem um bico comprido, o equivalente de um órgão sexual masculino predisposto a oferecer as sementes, que são os espermatozoides. Então, um objeto fálico entra na operação para representar ou para identificar o órgão sexual masculino dentro de uma relação sexual. Ok? Agora, você observa que a cegonha no bico vai levar uma sacolinha. Lá dentro tem um bebê. São os testículos masculinos. O órgão sexual masculino também possui um útero, onde é preservado aproximadamente 400 a 500 milhões de bebezinhos. São os espermatozoides. É um útero nanotecnologia. Fica no corpo do homem. Depois, esse útero masculino vai, então, ejetar os bebezinhos para o berçário, que é o útero da mamãe. E ali ele vai, então, crescer. É assim que funciona a relação sexual. Então, se você observar o objeto fálico, que é a cegonha, ela transporta uma sacolinha com o bebezinho. Exatamente um órgão sexual masculino predisposto à reprodução. Ok? Daí a cegonha voa. E voa alto, né? A cegonha é um pássaro que voa alto. O Freud, o pensador, psicólogo, estudava os sonhos. E ele identificou que todas as vezes que a pessoa relatava sonhos em que ela voava ou que ela via alguém voando, tinha uma relação com alguma vontade, algum apetite sexual ou alguma relação sexual eminente, um relacionamento que estava em andamento e que a pessoa tinha fantasias com a outra pessoa. Sempre os sonhos que envolvia voar, estava relacionado com probabilidade de um contato sexual ou um contato sexual recente e satisfatório. Então, se você sonha que está voando, ou se você sonha com objetos que voam, isso significa que você está tendo uma experiência sexual satisfatória na sua vida, ou que você tem vontade de ter uma experiência sexual satisfatória. Tem a ver com voos. Tá? Então, essa cegonha voa. Voa, voa. Né? Não tem uma música do voa, voa? Então a cegonha voa. Aí a cegonha voa com aquele bebezinho lá. É exatamente o êxtase masculino no momento antes de ter a ereção. A sensação de... Inclusive, homens, quando têm ereção, eles ficam exaustos, eles desmontam. As mulheres ficam ativas, ficam mais energéticas. Os homens desmontam.
eles ficam sem forças, porque eles oferecem toda a energia. A mulher recebe essa energia. Então ela fica exuberante e o homem fica cansadinho. Por isso que às vezes eles, né, assim, nem começam uma relação, já ficam cansados antes de começar a relação. E aí dá vários problemas no casamento. Tem isso daí também, tá? Mas não vou entrar nessa parte aí, porque isso aí é outro assunto. Entretanto, é só para que vocês saibam que o voo da cegonha representa o êxtase erótico do homem antes de ter a ereção sexual. Ponto de vista da psicologia. Ok? Tá acompanhando o raciocínio? Tá? Então, agora, olha só. A cegonha vai e bate, chega na porta de uma casa. A cegonha vai lá, deixa o filhotinho e bate na porta. Quem sai? Quem é que abre a porta? Isso mesmo, a mamãe. Não podia ser a tia? Não podia ser a avó? Não podia ser um primo distante que veio visitar a família? Não podia ser o pai? Né? Podia ser o mordomo? Podia ser, sabe, qualquer pessoa aleatória. Mas não, tem que ser a mãe. Por que a mãe? Veja bem, podia ser o pai. E por que não foi o pai? Porque o pai não estava do lado de dentro da casa. O pai estava do lado de fora da casa. A cegonha em si. Então, quando a mãe abre a porta da casa, é o equivalente da mulher se predispondo a receber o contato do homem, do pai. Então, ela abre a porta e recolhe o bebê para dentro. O que acontece? É quando o homem, então, tem a ereção e a mulher, então, recebe esses bebezinhos, ou esse bebezinho, para o interior dela, no útero. É o equivalente dela abrindo a porta e pegando o bebezinho e trazendo para dentro da casa. Onde o bebê, então, cresce e se desenvolve. E o pai, que é a cegonha, o que o pai faz? Vai embora. É o arquétipo do masculino, abandonador. E a mãe fica com o bebê, é o arquétipo da mãe, compassiva, acolhedora. O pai, o arquétipo no reino animal, o macho, tem relação com a fêmea e vai embora. Ele não fica, raramente fica. Esse é o arquétipo do macho, biológico. O arquétipo do pai é diferente. O arquétipo do pai, ele é maternal. Então, ele vai acolher junto com a mãe. Esse é o arquétipo do pai. Mas o arquétipo do macho, biologicamente falando, não adianta a gente colocar, tapar o sol com a peneira e fingir que isso não existe, porque isso é natural, no mundo natural. A tendência é muito mais a mãe ficar com o bebê do que o pai. Normalmente, quando dá um problema financeiro grave na família, é muito comum pais, homens, sumirem. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que entrou no ônibus para vender alguma coisa lá no Rio de Janeiro. E o irmão da esposa dele estava dentro do ônibus, ou seja, cunhado, né? E aí o cara começou a vender o produto lá e falar que tinha 6 filhos, não sei o quê. Aí o cara falou assim, mentira. Que ele não viu que é cunhado. Você foi embora de casa, seu cachorro, sem vergonha, safado. Os filhos seus, quem está cuidando sou eu. Você foi embora de casa. Agora fica aí choramingando, dizendo que você tem 6 filhos para cuidar. Quando foi que você levou leite para os seus filhos lá, última vez? Olha o cara fugiu do... fugiu. Mais uma vez. Que é muito comum isso. Quando a coisa aperta, eles fogem. Fica quem? A mãe. Então, sutilmente, o arquétipo da mãe e do pai biológico, pai biológico, porque o que a cegonha faz? Ele é um pai biológico, ele deixa a semente e vai embora. Isso é biológico, meramente. Quando o pai biológico também acumula a função do pai psicológico, aí são 2 mães. Já. Aí o pai fazendo a função do pai. Mas então, o mito da cegonha descreve uma relação sexual de 2 adultos. Só que você explica como funciona uma relação sexual para uma criança de 4 anos de idade. Ela compreende tudo, porque o cérebro inconsciente entende a informação. O cérebro consciente, que é o crítico racional, fica na parte da magia, que é a mitologia, e fica tudo bem assim. Assim é que funciona a mitologia. Como explicar coisas de adultos para criança? Como é que nós fazemos para explicar coisas de adultos para criança?
e inventamos uma historinha. É por isso que quando uma pessoa vem mentir para você, fazendo aquele famoso 7-1, aquele blá, 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 você se irrita, fala, poxa, tá pensando que eu sou criança, pensando que eu sou idiota, fica contando essa história aí. Ah, tá, eu vou fingir que acredito para você, tal. Mas é que a gente sabe, né? Então, agora, imagina que nós fazemos parte da equipe de Deus. Ele está planejando intelectualmente a criação. Aí ele sabe que essas crianças vão aprontar. Ele sabe que as crianças são egocêntricas. Só eu, meu. Papai faz isso para mim, mamãe faz isso para mim, eu. Ela sabe, ele sabe. É natural, é normal. Agora precisa criar, precisa ter livros, distração, coisas para essas crianças se ocuparem de tal maneira que elas evoluam ao mesmo tempo em que elas vão vivenciar o egocentrismo delas. Também evoluam para sair do egocentrismo, porque um momento chega que a pessoa fica madura, né? Então, para isso é criado intuitivamente o compêndio, que é o princípio da mitologia, da capacidade de inventar a realidade. Essa capacidade de inventar, de criar a noção de realidade, é intrínseco à alma por uma questão pragmática de evolução natural. Isso faz parte do processo da evolução moral e psíquica para toda a humanidade. Não importa se é tribo aborígene na Índia, se é, sabe, índios antropófagos canibais no sudoeste de uma mata perdida na Argentina ou no Alasca, não importa se é uma civilização, sabe, da Pedra Lascada, do Neolítico, uma civilização da Era do Bronze, se é uma civilização sofisticada como os maias, os egípcios, enfim, não importa. É intrínseco. Surge com o ser. Essa produção mitológica é funcional para a maturação e para nortear uma comunidade. Agora, quando a gente entra no campo da mitologia védica, quando a gente olha para o compêndio da historicidade, do método védico, e a gente compara o sistema de mitologia védica para o sistema das mitologias criadas por nós humanos, tem uma diferença aí. Aí muda o contexto. Trata-se de um sistema funcional, didático, planejado intelectualmente para produzir conhecimentos, que é o que nós chamamos de mitologia. Entretanto, há aí uma função diferenciada pelo fato de esse sistema não ter sido projetado necessariamente por humanos ascendentes, tá? Que tem muitas falhas conceituais e até desaparecem, né, com o tempo, inclusive. Mas elas sendo introduzidas, vamos dizer assim, por um modelo didático racional, formal e proativo, é muito mais bem elaborado, sofisticado, complexo e profundo. Inclusive, porque também leva em consideração pensadores maduros. Então, o sistema da epopeia védica, que é o sistema chamado de Puranas, histórias védicas, que envolvem as divindades, também tem a função de dar assistência a pensadores de futuro, e não apenas pensadores em desenvolvimento. Então, quando a gente olha para o sistema de informação do processo didático dentro das epopeias, né, das epopeias, e a gente coloca a védica em comparação, a gente vê que a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais complexa. Inclusive, né, ocupa a mente, inclusive, de pensadores sofisticados, e não apenas de pensadores, né, assim, comuns. Então, para pensadores comuns, para pessoas que, né, assim, precisam se sentir seguras num sistema de religião, então vai funcionar a mitologia básica. Então, quando vocês olharem lá, quem é Shani? Ah, Shani é o deus do karma. Shani, né? Mas Shani é uma pessoa, tem uma forma, tem uma pessoa, tem tudo, mas onde é que fica o Shani? O Shani é uma pessoa que mora no planeta Saturno e tal, etc. Então, vocês vão ver toda essa parte estrutural que satisfaz a mente e a curiosidade do público genérico, que é o grande público, que vai, então, seguir as orientações dos sábios de acordo com
Os Puranas, que são as histórias védicas, que norteiam as sociedades e dão sentido de moralidade, de responsabilidade, de altruísmo, de consciência e de responsabilidade social. Os sábios têm essa função. E os sábios fazem isso através das histórias védicas, que são os Puranas, das quais a história de Shani é uma delas. Então, aí, se você quiser conhecer a história dele, é uma história, é patrimônio público, então é só você acessar na rede, que tem todas as histórias de Shani lá, para que você possa conhecer nesses detalhes. Tá? Então, a minha função aqui é contextualizar a logística que fundamente isso, porque eu, como pensador, não, assim, me interesso em seguir um sistema meramente mitológico. Para mim não faz sentido nenhum. Eu sou um pensador, e eu sou livre como pensador. Até porque a responsabilidade final com a minha própria vida é minha mesma. Né? O resultado final das escolhas que eu faço vai metabolizar em mim e vai produzir em mim emoções. Eu não gosto de depressão, de mau humor. Eu, assim, já é uma coisa desagradável. E dependendo do que você coloca na sua cabeça, isso vai metabolizar com o seu sistema nervoso central e vai produzir hormônios que vai descer na sua corrente sanguínea. Então pode produzir depressão, mau humor, ansiedade, medos, insatisfação na vida. Depende do que você coloca aqui, vai metabolizar aqui. A cabeça é uma farmácia. Entrou aqui, metaboliza no sistema nervoso central, desce na corrente sanguínea sob a forma de elementos químicos que produzem sinapses, que é o que dá sensações, é o que você sente. Lá na ponta é o que você sente. O que você coloca aqui, você não vê, só entra. Ah, entra aí, vai, tudo é um, tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Elas vão ter, ao Deus dará, que seja. Mas, vai, não é bem assim não, porque depois é você sozinha que vai experimentar o resultado consequente desse ao Deus dará. Não. Então, você tem que saber muito bem o que você coloca na cabeça. E eu, como pensador, não tenho assim, essa ingenuidade de achar que tudo que entra, que tudo que reluz é ouro, que todo conhecimento produz uma satisfação na ponta final. Tem conhecimentos que aparentemente parecem ser produtivos, brilhantes, mas no final geram insatisfação e angústia no estado de ser. E tem outros que produzem ananda, bem-aventurança, satisfação. Tá? Bom, então, assim, eu estou falando com vocês porque eu estou representando, ok, o conhecimento védico. E eu estou oferecendo uma coisa para vocês. E eu não vou oferecer uma coisa ruim para vocês, que vai prejudicar vocês. Eu posso dizer assim para vocês, a vida já tem tanto problema, a gente já tem tanto problema, né? A gente está tentando resolver os nossos problemas, aí eu venho aqui para dar um conhecimento que vai aumentar o grau de dificuldade da sua vida. E isso tem qual função? De forma alguma. Vocês confiam em mim, têm amor por mim, até conseguem me tolerar. Isso é uma grande conquista, porque, né? E eu vou oferecer a vocês uma coisa que vai ser improdutivo e que vai metabolizar no seu sistema neurológico e vai dar lá na frente um rebu a mais. E não é justo. Até porque a atenção que vocês me dão, a disposição que vocês oferecem para me ouvir e aprender comigo, gera créditos para mim, espirituais. Eu estou ganhando com isso. E eu não posso ganhar uma coisa boa oferecendo uma coisa ruim. Isso é injusto, é desonesto. Eu tenho que oferecer a vocês um produto que seja mais valioso do que aquilo que vocês estão me oferecendo, para que eu não crie karma com vocês. É justamente essa função do Shani. É contabilizar o karma que nós produzimos. O como nós tiramos do mundo, espertinhos, e devolvemos algumas migalhas em troca. Por isso esse mundo é o mundo dos espertos. Vocês sabiam? Já ouviram isso? Esse mundo é o mundo dos espertos? E não é que está certo? É verdade isso? Esse é o mundo dos espertos. Os espertos, que são aqueles que tiram vantagem de tudo e oferecem algumas migalhas só para fazer a manutenção,
da diplomacia, os espertos renascem aqui. Entre os espertos. Esse mundo é dos espertos. O próximo, o transcendente, o livre de sofrimentos é para os despertos. Os espertos ficam aqui. Os despertos saem daqui. Então aí você decide qual é a sua posição. Se você é um esperto ou se você é um desperto. Aí a decisão é de cada um. Eu acredito, sinceramente, que você é um desperto, inteligente, buscando essa solução de existência. Então, assim, tudo que você recebe do mundo, tá? Tudo que você pega do mundo, sua beleza física, sua inteligência, seus amigos, alimentos, passeios, recursos naturais que foi construído pelas gerações anteriores, tudo que você recebe do mundo tem um preço. Isso é como se fosse um supermercado. Você está pegando os produtos dentro do supermercado. Se você não tiver coeficiente para justificar isso de uma maneira satisfatória no caixa, eles chamam a polícia. Ou então você fica retida, os seus produtos ficam retidos. É ilegal. Você está dentro do supermercado consumindo produtos. Você precisa dar conta disso ao sair. Se você não der conta do que você está consumindo ao sair, você tem que pagar essa conta. E essa conta chama-se karma. Daí você tem que voltar. Ah, mas Devananda, poxa, mas você é duro, hein? Eu sou duro? Eu estou enrolado igual vocês aí também. Eu não tô... Só que o que acontece é o seguinte, eu estou querendo sair dessa. Eu estou tentando convencer algumas pessoas de, sabe, parar com esse sistema infantil de achar que o mundo está aí para nós. Ah, tudo é meu. Esse egoísmo de achar que tudo nos pertence é uma ilusão. Dá um rolo danado. A pessoa renasce. É complicado, hein? Não é nosso, não, gente. Tem custo. E tem que ser devolvido esse custo de uma maneira satisfatória, que você possa sair pela porta do supermercado e o gerente dizer: volte outras vezes, você é muito querido aqui. Não você sai ter que fugir pelos cantos e ainda ser pego. Não. Então, karma significa isso. Que você está consumindo produtos produzidos por outros, até criado por Deus também, né? Pelo universo, pela criação, e você não está nem aí para retribuir. E como é que você fala? Põe na conta do Abril. Se ele não pagar, nem eu. Devo, não nego, pago quando posso. E como é que vai ser essa história? Vai ser assim, ao Deus dará. Não é assim. O karma vem. O algoritmo seleciona, olha ali, ó. Tem um meme de um boneco da Boys que fala, espertinho, já vou anotar aqui os seus dados. É mais ou menos assim mesmo. O algoritmo identifica, olha ali, um espertinho, olha lá outro. Nossa, mas tem tantos espertos aqui. Pois é, esse é o mundo dos espertos. Eles sempre voltam. Para quê? Para acertar as contas. Mas que conta? Aquelas que não ficaram resolvidas e que estão abertas. Aí volta de novo. Então, para que serve esse vrata? Esse jejum? Que é feito, o Shanivrata é feito com base em jejuns. O Shanivrata é a seguinte, assim, para a gente resumir, para finalizar aqui a minha fala, tá? Shani é a divindade que é responsável por fazer a catalogação do seu coeficiente, do balanço. Se você está em dívida ou se você tem crédito. Se está em dívida, Samsaradava, Nalalida louca. Ah, espertinho. Não. Volta, queridinho. Ah, não, eu não quero voltar, mas tem que voltar, amor. Ah, mas quando vê, já, voltei. Aí estou. Tem umas fotos de uns bebês assim, mal-humorados, quando nascem, e aí o pessoal coloca assim, putz, de novo? Olha eu aqui outra vez. Me dei mal de novo. Pô, errei no cálculo. Aquela curva lá, ó, já era. Errei na placa, aqui estou eu de novo. Tem umas fotos dos bebês que
né? O pessoal tira a foto do bebê assim, quando nasce, mal-humorado, né? Aí eles colocam esse, poxa vida, olha aí, me dei mal de novo. Renascimento significa isso, que as dívidas não foram pagas. Entendeu? E Shani é a instância que faz o rastreio dos bons pagadores dos maus pagadores. Poxa, Deva, mas aí você tá jogando duro, hein? Aí você tá dizendo que eu fui o mau pagador. Ó, eu também fui, tá? Mas isso pode mudar. É só a gente saber como é que funciona a regra do jogo. A gente só cometeu um erro. Erro no processo de aprender a acertar é funcional. A gente só não pode errar indefinidamente para sempre. Errar é parte do processo de acertar. O fracasso é o sustentáculo do sucesso. Mas tem que funcionar. A gente tem que aprender de uma vez por todas que ficar pegando tudo, achando que é nosso, esse egocentrismo, dá rolo. E dos brabo. Você quer ver um rolo bem brabo mesmo? Pega um espelho e coloca na sua frente e olha. Você vai ver o rolo, o tamanho do rebu que é. É assim. Então, o Shani, que é a instância que faz essa, né, é como se fosse o imposto de renda, Receita Federal, autoridade fiscal. Aí você vai lá no Shani e vai dizer, olha, vamos fazer as pazes. Eu tô assim, sinceramente, eu não quero mais brigar com você, tá? Eu entendi que eu estou em desvantagem. Eu entendi que você tem, realmente, eu admito que você tem autoridade sobre esse assunto. E eu pediria, sinceramente, a você que aliviasse para mim, porque eu não estou aguentando mais. É mais ou menos isso, né? Eu não aguento mais. Eu estou sofrendo muito. Por favor, né? Dá um alivio aí, por misericórdia. Então, aí você vai... Como é que você vai fazer? Agora, também tem outras formas. Olha, eu admito as minhas falhas, sinceramente, peço perdão. Olha, os indianos têm um hábito que quando eles vão pedir perdão para um policial, para um juiz ou para uma autoridade, eles fazem assim, ó. Eles fazem assim e abaixam 3 vezes, dizendo que, ó, eu mesmo já me corrigi, admito que eu sou um orelhudo, peço perdão, peço perdão, peço perdão. Eu já vi, uma vez, eu estava num balneário lá, e um rapaz meio que se aproximou demais de uma menina. Há meninos com meninas no balneário, e aí tem um monte de guarda com pedacinhos de pau na mão, em volta. E de vez em quando, um guarda desse pula na água com um pau na mão para cacetar o menino. E aí o menino se aproximou demais de uma menina, eu estava no balneário e eu vi isso daí. E ele se aproximou demais de uma menina e o guardinha automaticamente já pulou com um pau na mão. E eles têm autorização para bater mesmo. Não dá polícia, não dá BO, não dá bullying, não dá negócio de processo, nada disso. Couro come. É umas varinhas de bambu assim que marca nas... Aí o policial pulou na água, já com a varinha, o rapaz inteligente, já... Aí o policial não bateu nele. Eu achei incrível isso. Era para ele ter levado um couro. Eu até falei, nossa, cara, agora ele vai apanhar. Mas aí, quando ele viu o policial, ele fez assim, fechou os olhos e... Aí o policial só brigou com ele, falou um monte de coisa lá e botou ele para fora. Mas ele não apanhou. Porque ele admitiu o erro perante a autoridade e pediu perdão. Alivia o coração. Né? Eu estava aqui, você sabe que aqui entre Pindamonhangaba e Taubaté tem a penitenciária, que é o Presídio de Segurança Máxima de Tremembé, onde fica o pessoal mais barra pesada, vem tudo para cá, ficam ali. E um dia, eu trabalhava, vendia balas de gengibre, eu estava com uma bolsa cheia de balas e sem documentos. Né? Eu fui para Taubaté para fazer uma entrega, e no meio do caminho estava tendo uma rebelião lá, e os policiais vieram, helicóptero, cachorro, aquela confusão toda, pararam o nosso ônibus, pediu para todo mundo descer. Aí todo mundo desceu, ficou assim com a mão encostada no ônibus.
chegaram aqueles policiais, assim, de filme, sabe? Com aquelas caras quadradas, parecendo um Superman, assim. Aqueles cachorros parecendo que vieram diretamente dos reinos dos infernos, aqueles dentes, assim, brilhando, assim, querendo morder alguém, furiosos. Parecia um filme de terror, assustador, realmente, aquelas metralhadoras, os caras tudo super grosso, assim, falando, xingando palavrão para todo mundo e tal. E eu encostado lá e tinha um cara do meu lado. Eu fiquei assim, olhando a cena toda, né, achando tudo aquilo meio, né, plástico, meio de filme, né, aqueles helicópteros e não sei o que e tal. E aí colocaram a gente de mãos pro ônibus e tinha um cara do meu lado. O policial chegou assim para revistar ele e me revistar, né? Olha só, 2 policiais. Um começou a fazer a batida, né, assim, e aí o outro cara que estava do meu lado falou: "Ah, eu sou um cidadão. Eu mereço respeito." Pra quê? O policial virou ele assim, pegou ele assim, botou ele no ônibus, parecia um ovo que você joga na parede assim, esparrama todo, assim, ele esparramou todo no ônibus do meu lado, né? E olhou, olha para os meus olhos, seu, aí xingou o cara, né? Você é um cidadão e eu sou o quê? Eu também sou um cidadão, me respeita que eu estou fazendo o meu trabalho. Aí virou de novo, e eu estava ali do lado, né? Assim, cooperando com o cara, com o policial. Ele falou: "Você, quem é você?" Eu falei: "Não, moro na fazenda Nova Gokula, sou um Hare Krishna e tal. E essa bolsa aqui? Isso aqui é o quê? Isso é bala de gengibre, eu trabalho com isso. E cadê seu documento?" "Poxa, seu policial, eu estou sem documento." Aí ele falou assim: você é burro? Você é retardado? Você tem quantos anos?" Eu falei: "Ó, eu tenho, no momento, de acordo com, né, a sua observação, menos que 10. Porque eu estou errado, eu deveria estar com documento aqui. Eu tenho, na verdade, 35. Mas eu deveria estar com documento, você me perdoa, eu estou errado. Se você precisar, eu posso te levar até onde está o meu documento, mas infelizmente aqui eu não tenho documento. Mas você está certo, peço perdão." Ele se acalmou na hora. Ele falou: "Você me desculpa também, tá? A minha linguagem, porque a gente é muito hostilizado aí. Você está vendo aí, né, como é que o pessoal nos trata. A gente está tentando fazer o nosso trabalho. A gente tem que impor autoridade, porque senão o pessoal sobe, né?" Eu falei: "Eu sei, claro. Tá? Eu só que eu estou em falha, né?" Ele falou: "Não, tá tudo bem, fica tranquilo. Você dá para ver que você é uma pessoa do bem. Fica tranquilo, sai, vai da fila e senta lá e fica aguardando." Me tirou da fila, eu fui aguardar, fiquei sentado junto com as mulheres. Você vê que a reação de um tratamento diante de uma autoridade, quando uma autoridade está furiosa com você, não é ficar discutindo com essa autoridade. Você tem que ter humildade, inteligência. Humildade é inteligência perante uma autoridade furiosa. Shani é uma autoridade furiosa, o karma. Está diante de você com fúria, querendo te devorar. Qual é a atitude correta? Humildade. Então, o vrata, que é o voto de jejuar perante Shani, é o equivalente de ter humildade perante a autoridade do karma. É uma admissão. Peço perdão. Estou em falta. Errei. Mas eu não sou do mal. Eu sou do bem. Eu quero resolver esse assunto. Então, como nós podemos fazer? Aí a autoridade vai ver que você não é hostil, que você não é um perigo. Então vai te tratar de forma mais amenizada. Orgulho, arrogância, pretensão, preguiça, mau humor, indisposição, má vontade diante de uma autoridade furiosa não é um ato inteligente. Entende? Por isso, esses momentos que são oferecidos dentro do compêndio das histórias védicas, que nos oferecem oportunidades de nós resolvermos os nossos problemas de adultos perante um princípio. Então, Shani é o ícone que você toca e a mensagem chega na autoridade de que você compreende que você cometeu infrações, que você está em falta, que você tem o seu karma, você admite perante Deus, perante a autoridade superior, que você está em falta, mas que você está predisposta a oferecer alguma coisa para que essa dívida seja resolvida. Ah, mas Devananda, e o que o jejum tem a ver com isso? Bom, acontece que quando você jejua,
Primeiro que você está se autoempobrecendo voluntariamente. Quando você é pego com objetos que não são seus, o que a polícia faz? Toma tudo, sequestra os bens, não é assim? Então, se você for pego pelo karma com objetos que não são seus e você declarando que são seus, ele vai tirar tudo. Aí envolve saúde, envolve dinheiro, relacionamentos. É um sequestro dos bens que não são seus, que você declara publicamente que são seus, orgulhosamente. Daí vem a autoridade e diz, não são. É real. Entendeu? Então, quando você observa o jejum, você está declarando para a autoridade, eu reconheço que todas as minhas propriedades, como saúde, inteligência, filhos, prosperidades, são propriedades do Senhor Supremo. Eu admito isso. Agora, falar por falar, todo mundo pode falar. Mas o jejum confirma que o que você está falando é o que você tem na cabeça realmente, não é só gagar da boca para fora. Porque o algoritmo sabe já como é que funciona os espertos. Os espertos são políticos. Ah, porque tal? Olha só como eu sou. Rezar perante Deus funciona mais ou menos, viu? Você tem que demonstrar que o que você está falando é verdadeiro. Aí entra o jejum. Vou finalizar então a minha fala agora com uma história, né? Todos nós aqui somos cristãos, de berço cristão, de natureza cristã, de amor cristão. Cada um tem a sua cruz, dá para ver no astral. Cada um carrega a sua cruz. Mas a gente não mostra, né? Porque para também não assustar o povo, né? A gente vai devagarinho, né? Como o Almir Sater, ando devagar, né? Mas assim, uma vez, para finalizar com a questão do jejum. É uma história até interessante, porque uma vez ele fez assim, né? Ele potencializava, Jesus, ele era um administrador proativo, então ele não centralizava em si, ele assumia a responsabilidade de tudo. Mas ele delegava funções e poderes. Então, o que ele fazia? Ele transferia para os aprendizes, para os discípulos, alunos, Shakti, potência espiritual, autoridade divina de fazer exorcismo nas pessoas. Então, os apóstolos saíam em grupo de 2, para diferentes direções, fazendo exorcismos, abençoando as pessoas para que elas sejam prósperas, felizes e sem, né, assédio no caso que seria lá do Satanás, né, do Satã, né, do demônio, do diabo, enfim, né, do mal em si. Aí eles davam, e o método era muito simples, bastava que o apóstolo, né, ou o delegado, representante, colocasse a mão sobre a pessoa possuída por fantasmas, por exemplo, e dissesse, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro que todos os demônios que estão aqui saiam imediatamente. E as pessoas realmente, né, eram libertadas, problemas de saúde, de prosperidade, de doenças, as pessoas se libertavam. Ele tinha Jesus, né? Um Shakti Aveshavatar tinha Shakti, potência. Então, realmente funcionava. E aí, isso se dava assim. Um dia, um grupo, né, desses apóstolos chegaram numa cidade e falaram, eles perguntaram, tem alguém aqui que está possuído por fantasmas? Então, eles apontaram um rapaz que morava embaixo de uma árvore que comia objetos podres, né? Ele só comia carne podre. Ele não comia nada, só comia carne que tivesse já aqueles bichinhos assim. Então, ele morava embaixo daquela árvore lá e falavam que ele estava possuído por fantasmas, né? E se não dessem carne estragada para ele comer, ele entrava na vila e entrava na casa das pessoas. Então, as pessoas tinham muito medo, então davam carne estragada para ele comer e ele ficava lá embaixo da árvore. Então, esses, né, apóstolos chegaram e chamaram o rapaz
e impuseram a mão e falaram o mantra. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro que as legiões e potestades, né, que estão aqui, de fantasmas e filhos do demônio, saiam imediatamente. O rapaz parou, olhou para eles e disse: escuta, vocês estão loucos, é? Vocês não têm nada para fazer não na vida, para perturbar uma pessoa que está quieta? Vocês querem o quê comigo? Pô, mas aí já não dá, né? Eu tô quieto, eu tô quieto aqui. Vocês são de onde, por acaso? Eu não conheço vocês não são da vila. Vieram aqui para me perturbar? Ah, não, peraí, então. Então vamos ver. Não, você tem que sair em nome de Jesus. Aí uma voz dentro do rapaz disse: eu tenho a ver o que com esse Jesus? Eu não conheço esse Jesus, nunca ouvi falar, não tenho interesse nenhum. Simplesmente vai embora daqui, porque senão eu vou devorar vocês. Ah, mas você tem que sair. Aqui é a minha casa, eu já estou aqui acostumado há muito tempo e vocês são intrusos, somem. O demônio expulsou os apóstolos. Foi ao contrário. O jogo virou. Ah, isso está escrito na Bíblia, só que está escrito de maneira muito simples, né? Sintetizada. Eu estou contando a história como eu ouvi no original. Ali está sintetizado, mas está escrito lá, tá? Esse evento eu não estou inventando, não. Está registrado na própria Bíblia. Aí, esses rapazes, os apóstolos, voltaram para Jesus. Mas no meio do caminho eles voltaram como? Poxa, mas então eles começaram a conjecturar, né? Mas vem cá. Se ele não reconheceu o nome de Jesus, os fantasmas lá, então quer dizer que tem rival. Tem gente forte aí, tem gente superior, porque desbancou o nome de Jesus. Então quer dizer que não, o nome de Jesus não tem autoridade assim. Então, se não tem essa autoridade toda que a gente pensava, a gente está, entendeu? Apostando aí as nossas fichas aí num barco furado, de repente, hein? De repente não é lá. Pô, será que a gente está entrando numa furada mesmo? Porque não funcionou. Se não funcionou é porque não, né? E aí eles entraram numa crise de fé. É crise de fé, né? Porque eles começaram a desconfiar que Jesus era um, né, charlatão e tal, aquela coisa toda. Aí eles foram lá para, né, saber como é que ia ficar essa história aí. Voltaram para Jesus daquele jeito, né? Sim, desconfiados, abatidos, decepcionados, tristes, com crise de fé. Chegaram em Jesus, Jesus tinha, né, uma noção de psicologia, já percebeu que eles estavam, né, decadentes, e a pessoa que está envolvida com a espiritualidade, o Espírito Santo está sempre, de certa forma, reflete um semblante exultante, e eles estavam com um semblante decadente. Então Jesus já capturou logo a ideia e chamou eles e disse: falem, que mal te aflige? Por que vocês estão assim? Né? Aí eles explicaram a história, olha, que a gente foi lá e tal, aconteceu isso, isso. Então Jesus disse: ah, então, essa parte não está escrita na Bíblia, tá? Então, se o problema é meu nome, eu posso mudar de nome. De repente, melhora, né? A questão é que tem certos demônios que só reza. Não funciona, não. Você tem que jejuar junto, para demonstrar que você tem autoridade. Sem jejum, a sua reza pode não ter a função necessária. O problema não está no meu nome. O problema está que você está sem autoridade para entoar o meu nome. Fique aqui, jejue seriamente e depois volte lá e realize o procedimento novamente. Eles ficaram, observaram um ciclo, um vrata, né, um shanivrata, um jejum. Quando eles voltaram, realizaram o protocolo da operação e funcionou direitinho. Está descrito isso na Bíblia. E Jesus disse que tem certos demônios que só reza, só oração, não funciona não. Tem que ter jejum para confirmar que você está realmente envolvido na história. Porque só transferir
a responsabilidade com reza, aí, né? Aí complica, porque aí você está passando a responsabilidade para outros. Coloca a sua energia junto aí. Então, o nosso envolvimento com a nossa decisão, quando envolve o jejum, fortalece a nossa decisão e amadurece a nossa consciência em relação àquilo que nós queremos. Então, injeta Shakti para tudo que você quiser fazer. Tá? Seja para passar num concurso público, seja para conquistar uma pessoa, seja para curar um filho com problemas, seja para... Por que que na nossa Torre dos Mantras as pessoas falam, reza por mim aí? Não, como assim reza por mim? Você não pode vir rezar com a gente também? Ah, não, tem que acordar cedo, tem que jejuar. Ah, então é a gente que vai rezar por você enquanto você dorme e come à vontade. Ah, que maravilha. Olha só que coisa mais linda. Então nós estamos prestando a esse serviço então para você, né? Quando você estiver pronto e realmente quiser se tratar, estamos à disposição. Por isso que sempre que alguém pede para vocês, reze por mim, procura saber o quanto que essa pessoa realmente está interessada no assunto, para você não ficar fazendo um serviço superficial. Você vai chegar perante Deus e vai apresentar uma pessoa que não está nem aí. Você vai ser avalista de um mal pagador? Você tem que envolver a pessoa. Entende? Então você vai ficar prestando um papel meio ridículo, porque o algoritmo... mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que reza. O algoritmo entende que você está se auto-adorando. E para que você se sinta uma pessoa boa, você está usando uma pessoa superficial. São dois enganadores tentando passar na alfândega. Não rola. Por isso que Jesus dizia, né? Naqueles dias chegarão a mim alguns e dirão, Senhor, Senhor, fiz isso no seu nome. E eu direi, quem é você? Eu te conheço. Você fez por você. Então, fique satisfeito com você mesmo, já que você é o adorador de si próprio. Aproveite a sua boa vida com você mesmo. Não tem a ver comigo isso. Isso é uma coisa sua. Não me envolva na sua história, não, meu amigo. Pega o seu pacote e siga seu destino. Eu conheço quem são os meus amigos verdadeiros, tá? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Meus amigos, eu reconheço. Então, não vem tentar esse caô aí dos espertos, que não tem como, não é necessário. Eu não sou carente de amor. Eu gosto de amar. É diferente. Então, não pense que eu sou carente de amor, que o seu amor superficial é satisfatório para mim, porque eu não sou carente de amor. Eu amo. Eu já gosto de viver. Eu não tenho necessidade do seu amor. Eu gosto do seu amor, mas verdadeiro. E não essa enrolação aí. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Se você traduzir na nossa, né, no nosso português claro, é isso. Né? Que a gente tem que saber fazer as coisas levando em consideração uma pessoa inteligente. Nós estamos lidando com Jesus, uma pessoa inteligente. Então, a gente tem que saber lidar com pessoas inteligentes e honestas, verdadeiras. O jejum tem essa função, gente, nos amadurece, nos fortalece, nos torna pessoas conscientes, pessoas maduras, pessoas verdadeiras, pessoas despertas. Claro que você vai perder muitos amigos, os espertos. É um risco. Tá? Porque ter amigos espertos vai fazer com que você renasça entre eles. E eles não são honestos, eles são espertos. E você pode ser vítima deles também, né? Bom, eu vou parar aqui. Eu acho que, né, já ficou bem, né, assim, evidenciado aí. O jejum deve ser feito de maneira confortável. Você não deve impor a você uma regra mais do que você pode, para ser desconfortável. Você pode fazer o jejum de café. Você gosta muito de café? Você toma 1 litro de café, toma só uma xicrinha. É jejum. Se você consegue ficar sem comer, sem se alimentar,
confortavelmente, sem ficar surtando e dando problema para o mundo todo ao seu redor, não jejue, coma. Seja gentil e bem-humorado. Ser gentil e bem-humorado, considera isso como jejum. Ah, Devananda, aí é bom, hein? Gostei. Aí eu gostei, hein? Ó, já adotei o critério. Mas aí tem que ver se você não consegue. Você tem que ver o que você pode fazer para justificar o seu jejum. Tem que ser confortável e, ao mesmo tempo, tem que ser honesto. Não precisa ser desconfortável. O jejum não significa uma ação desconfortável. Algum desconforto vai causar. Né? Quem gosta muito de doce, faz o jejum de doce. Não vai ter doce. Quem gosta muito de ficar na internet até 3 horas da manhã, vai dormir às 10. Nossa, Devananda, aí você jogou duro, hein? Aí você foi malvado. Aí você, ó... Gente, o que tem de gente com problemas mentais por causa disso, de ficar ali até 3 horas da manhã e não conseguir acordar depois, aí fica na ignorância, né? Aí vem síndrome de pânico, medo, depressão, doenças, vários tipos. Aproveita para fazer isso agora. Aproveita para se disciplinar, se autocontrolar, né? Sem controle mental não tem paz, sem paz não tem felicidade. Sem felicidade, como você vai entender a mente do Criador ou o reino de Deus? Né? Mau humor não entra. Não foi o que ele disse? O reino de Deus pertence às crianças. Por quê? Porque elas são felizes, bem-humoradas, resilientes, divertidas, velhos, rabugentos, ressentidos, mal-humorados, angustiados, amargos. Ficam aqui. Os velhos rabugentos estão aqui. As crianças vão. Autodisciplina é o que a gente precisa. É isso mesmo. Ok? Muito bem, então, vamos pausar aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, antes de nós finalizarmos aqui a gravação? Eu quero falar assim para você. Veja bem, convidar até o pessoal, né, se alguém tiver interesse de jejuar por Saturno, que começa hoje, neste sábado, né, dia 10 de agosto, e vai até o dia 23 de novembro, lembrando a vocês isso, né, que são 16 sábados consecutivos, né, o jejum de Shani dele, né, ele sempre começa nessa lua, né, na lua seguinte à lua nova, é a lua de Shávara, né, Prabhu? Exatamente. E sempre aos sábados, durante Sim. 16 sábados consecutivos. Isso. Um com 6 dá 7. 7 significa liberação, né? É Ketu, que significa o Sahasrara Chakra, que fica aqui, a liberação do ser. Posso sugerir um vrata, uma austeridade? 16 sábados consecutivos, fica na sala dos mantras me ouvindo falar, com conhecimento. Aí, vai ser praticamente, perante o Senhor Supremo, é equivalente de uma pessoa se submeter a uma tortura. Mas dá um resultado bom. Ah, eu não aguento, Devananda, você fala demais. 1 hora. A minha filhada fala isso. Eu não aguento. Jamais, Prabhu. É sempre muito auspicioso poder ouvi-lo. Olha aí. Devananda, você não está correto. Eu amo ouvir você falar. Eu fico contando chega sábado para ouvir. Deus sorriu. Eu fico muito feliz ouvindo você. Olha, São muitos depoimentos positivos, por favor. que bom, né? Então, Prabhu, assim, lembrando, né, que na astrologia védica ele é tratado com respeito, como o Prabhu falou, né, respeito, reverência, e suas influências não são levadas a sérias, né? Na Índia, todas as cidades, quando você for na Índia, você vai ver nos cantos, nas ruas, uns templinhos assim. Aqueles templinhos são de Saturno, de Shani. E aí você vê as pessoas fazendo puja. Todos os sábados, as famílias vão nesses templinhos, tem milhares, eles fazem os pujazinhos. Esse ano é um ano regido por Saturno do ponto de vista da configuração do contrato social do ano em si cristão, né, que é 2024, o resultado final é 8. Shani, 8, né, Saturno. Então, nós fizemos o Vrata, já lá em janeiro,
de, durante esse ano, realizar as cerimônias védicas de fogo aos sábados, como parte do processo do nosso Vrata para o Shani. Então, a gente já está fazendo aí o movimento, tá? Então, não estou ensinando para vocês uma coisa que nós não estamos praticando. Às vezes, é muito difícil fazer todo o processo para que a cerimônia de fogo aconteça, mas nós temos levado, né, adiante esse Vrata, né, esse voto para a satisfação de Shanidev, para que vocês que estão relacionados comigo na sala dos mantras, que potencializam a sala dos mantras, que têm os mapas sob minha responsabilidade, né, obtenham o benefício, né, dessa calmaria da autoridade furiosa, né, dessa paz. A paz invadiu o meu coração. Pois é, entendeu? Essa paz, acalmar essa autoridade furiosa, Shani, o cobrador de impostos, né, o juiz frio, algorítmico, porque o algoritmo não tem sentimentos, não tem emoção, é frio. Então, acalmar esse princípio, né, assim, flexibilizar essa condição aí, é favorável. Tá bem? Como o Prabhu está dizendo, né, que a mitologia ela serve para a gente entender e se relacionar com essas forças cósmicas, né, que Saturno representa. Né? Exatamente. E assistir a cerimônia, né, também. Você pode incluir esses próximos 16 sábados, colocar na pauta da sua agenda, ao invés, né, de já, sim, sair com os amigos ou fazer alguma coisa, pode sair com os amigos depois da cerimônia de fogo. Termina às 8 horas, né, 8h15, né, Devi? Então, dá tempo de você se divertir ainda sem problema nenhum. Né? Entendeu? Caso seja possível, tá? Não é uma obrigação, é uma sugestão, tá bem? Muito bem. Então, acho que por hoje nós finalizamos aqui, né? Quero mais uma vez agradecer aí, né, a todas vocês, né, almas sinceras que, né, permaneceram aí, tá? Assim, acompanhando, né, esse Jagya, porque é conversar, dissertar, dialogar sobre, né, os movimentos, os passos que nós estamos dando em direção à nossa realização, nossa evolução, nosso autoconhecimento, é considerado um Jagya para o benefício da humanidade, tá? Os sábios, chamados de Naimisharanya, eles se reuniram numa floresta e passaram, né, muitos anos só ouvindo e recitando as escrituras para aliviar o karma da humanidade na entrada dessa era, que é a era de Kali Yuga, os sábios de Naimisharanya. E a recitação desses sábios se tornou uma escritura chamada Srimad Bhagavatam, que significa o belo Bhagavatam, o belo supremo, exaltações ao belo supremo, chama-se Srimad Bhagavatam. Então, o Vrata desses sábios de Naimisharanya produziu essa escritura. Então, aqueles que, né, têm acesso a essa escritura são afortunados, porque estão participando do Vrata, né, do voto dos sábios para o alívio do karma, né, da humanidade. Seria o equivalente de um Ho Oponopono sofisticado, né, com uma escritura complexa envolvida. Aí, tá? E sábios profundos e, né, comprometidos com a evolução da humanidade. Teve... Nossa, me veio um pensamento, você falando disso. Todos os que fazem seva de ler as gotas védicas, ler os versos do Bhagavad Gita, estão também beneficiando, né? Para a humanidade. Exatamente, justamente, você tem toda a razão. Inclusive, né, nós falamos isso recentemente, aqueles que, né, quiserem colocar esse princípio dentro, né, do seu voto nesse processo do Shani, porque o voto não significa necessariamente só o jejum. Coisas proativas que você faz para demonstrar que você está devolvendo para a humanidade o prejuízo que você causou a ela até agora. Os gastos que você já causou à humanidade. Então você faz um ato piedoso, voluntário, consciente, como altruísmo, para devolver à humanidade o impacto que você causa ao conviver com ela. Isso é honestidade cultural, intelectual, compaixão, gratidão, reciprocidade, a gentileza que gera gentileza.
Isso acalma, Shani. Essa atitude proativa é um calmantezinho na mente desse juiz insensível aí, tá? Ok? Muito bem. Pessoas queridas, eu gostaria de, tá, assim, para nós começarmos bem esse Shanivrata aí, eu vou pedir que vocês, por favor, se aqueles que, né, for possível, abram as suas câmeras para nós, né, darmos uma salva de palmas aí para todos aqueles que já vão entrar no processo do Shanivrata, porque nos beneficia a todos nós, e também uma salva de palmas às escrituras védicas que nos dão, né, esse recurso, que nos dão essa possibilidade de aprender, de evoluir, de conhecer. Tá bem? Então, eu vou aguardar 30 segundinhos para todos aqueles que quiserem participar aí dessa finalização, abrir as suas câmeras. Nós vamos dar, então, fazer o Mahamantra 4 vezes sobre aqueles que vão nos maternar aí nesse caminho e dar uma salva de palmas, tá bem? E uma salva de palmas para você também, para nos transmitir todos esses néctares. Que jai, Shani Devi. É como eu disse para vocês, né? Inclusive, vocês podem adotar esse princípio com vocês também, na própria configuração. Quando você, né, ensina os conhecimentos, os receptores que assimilam os conhecimentos provocam sobre você piedades. Porque as piedades que estão com eles são transferidas para você porque você está oferecendo alguma coisa valiosa. Automaticamente, você tem direito a uma coisa de volta. Então, as piedades da pessoa vêm para você, naturalmente. O algoritmo faz a transição, a transferência. Você não precisa se preocupar em pegar. O algoritmo faz a transferência. Só que quando você ensina, você é só um. Você ensina. Só que o público é mais que um. Então, você recebe muito mais do que você está oferecendo. E quando você oferece um produto de qualidade por um preço acessível e gratificante, o público fica feliz. E a felicidade do público aumenta a sua indefinidamente, porque a matemática é múltipla. Entendeu? É como esse pessoal que vai na internet, você aí e tal, faz o meu curso. É de graça, só paga R$1. Tem 50 milhões de pessoas que fazem o curso, paga R$1, um curso muito bom, paga só R$1, mas são 50 milhões de pessoas. Ele acaba ganhando muito mais do que oferecer o curso por R$5.000 para 10 pessoas. É inteligente esse sistema altruísta em que você oferece uma coisa boa por um valor acessível para dar acesso a mais pessoas. É inclusivista, né? Então, ensinem. Essa é uma ciência que se aprende ensinando. Interesse-se por aprender para ensinar, porque aumenta muito o coeficiente do seu saldo. E você vai precisar de um bom saldo para justificar o custo operacional. Quanto mais tempo você... eu quero viver muito. Aumenta a dívida. Também. Aí você vai precisar de um bom saldo para justificar o tempo, porque cada vez que você está vivendo, cada ano, você gera um impacto coletivo, ecológico, social, psicológico na humanidade. Você gera custos. Você gera gastos. Você não sabia disso? Você nunca parou para pensar nisso? Agora você já sabe. Então, deixa um saldozinho aí, porque você vai precisar. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, pessoal. Vamos fazer, então, o Mahamantra 4 vezes, tá? Aí, para o pessoal do Shanivrata. Abre os microfones, pessoal. Podem abrir os microfones. Por favor. Me acompanhem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama,
Krishna me deixe. Tchau. Vamos lá, guerreiros!